Beleza. Então vamos lá, galera. Eu vou continuar a explicação de onde nós paramos na aula passada. Beleza? Como determinar aí a, a lei de velocidade da reação, beleza? No caso seria a equação que seria esse TD, beleza? Que é a taxa de desenvolvimento, TDK vezes as concentrações, beleza? E a ordem da reação, tá? Lembrando que a determinação da ordem de uma reação, galera, tá? Ela pode ser determinada, a determinação ela pode ser obtida, melhor dizendo, né? Ser obtida a partir a partir de experimentos, viu? Ela pode ser obtida experimentalmente, tá? Com base naquelas relações, tranquilo? Com base naquelas relações. Então, vamos analisar aqui essa parte do teu livro didático, do livro didático de vocês, onde a gente pode relacionar aí as medidas experimentais com o, o, a determinação aí da ordem da minha reação, beleza? Então, olha lá, galera. Então, vamos analisar aqui essa reação química aqui, ó, genérica, ok? Minúsculas são as substâncias, as minúsculas, os coeficientes estequiométricos, ok? Então, ó, A, B, C são o quê? São substâncias, galera. Substâncias, beleza? E as minúsculas são os coeficientes estequiométricos. Serão os coeficientes estequi, eita, ficou ruim aqui. Es- estequiométrico. Galera, deixa eu só mexer aqui na configuração. Não, deixa isso aqui para depois. Bora levar do jeito que tá aqui. Coeficiente estequiométrico, tá? Isso aqui é só para informar vocês com relação a isso. Então, suponha que essa reação tenha sido feita várias vezes, tá? Para que possa se medir a taxa de desenvolvimento, tá? Com relação à variação das concentrações de cada reagente. Então, após, após o, os 4 experimentos, então vou ter aqui a reação 1, vou até botar um zoom que fica melhor. Então, vamos lá, galera. Temos aqui a reação 1, a reação 2, beleza? Reação 1, reação 2 e assim sucessivamente, né? Reação 3 e reação 4, tá? Reação 3 e 4. Em cada uma dessas reações que vocês estão vendo, reação 1, 2, 3 e 4, você tem aí a variação, tá? Na concentração de um dos reagentes, ok? Enquanto que os outros são mantidos constantes. Então vamos lá, de acordo com esse gráfico aqui, a primeira reação, onde eu tenho 2 mols de A, tá? Reagindo com 3 mols de B, e reagindo com 1 mol de C, tá? Por litro de C, nós vamos ter uma taxa de reação de 0,5. Isso aqui foi feito experimentalmente, galera, tá? É a ideia que vocês têm que ter. A segunda reação, olha só, B e C permaneceram iguais, permaneceram constantes, ok? A concentração de A foi aumentada o quê? Em duas vezes, tá? Foi aumentada em 2 vezes. E aí, eu aumento a concentração de A 2 vezes, o que é que acontece com a velocidade da reação? O que acontece com a velocidade da reação é que ela aumenta numa taxa, numa proporção de 4 vezes, tá? Um TD, uma taxa de desenvolvimento, a velocidade da reação, indo para 2 mols litro por minuto, tá? 2 mols litro por minuto, eu tive um aumento de 4 vezes, tá? A, de 4 vezes a taxa de desenvolvimento que eu tinha na reação 1. Então, se eu dobro a concentração de A, tá?
a velocidade da reação aumenta em uma proporção de 4 vezes, ok? Isso definido experimentalmente. Presta atenção, nós estamos fazendo algo experimental, beleza? Isso aqui é experimental. Beleza. Da segunda reação para a terceira, a gente tem, ó, concentração de A igual, equivalente, e concentração de C também equivalente, tá? Enquanto que a concentração de B foi dobrada, ó. Eu aumentei em 2 vezes a concentração de B, ok? O que acontece com a taxa de desenvolvimento? Permanece constante, fica igual, ok? Ou seja, se eu aumento ou diminuo a concentração de B, eu percebo aí que não vai ter aí uma diferença na taxa de desenvolvimento da minha reação, tá? Em contrapartida, quando eu mantenho A constante, B constante e aumento uma proporção de 2 vezes a de C, ok, galera? O que que eu tenho aqui? Um aumento na taxa de velocidade, quantas vezes? 8 vezes mais, tá? 8 vezes mais. E aí eu gostaria que vocês olhassem justamente para esses pontos. Para esses pontos onde temos aqui, ó, o aumento em uma, duas, vai dizendo, um aumento em 4 vezes, em oito vezes. O que isso aqui quer me dizer? O que isso representa? Tá? O aumento em 4 vezes equivale aí a 2 ao quadrado, né? Por que 2 ao quadrado? Se você pegar aí 2 ao quadrado, você vai ter aí 4 como resultado, né? Porque é 2 vezes 2, tá? Então você vai ter um resultado de 4. Então olha aqui o expoente. O expoente vai ser o quê? Vai ser 2, beleza? No aumento de 8 vezes, tá? A proporção aí fica de 2 para 3. Se você pegar aí a 2 elevado ao cubo, tá? Elevado ao cubo, você vai ter aí um valor de 8. Se você elevar lá a quarta, você vai ter aí uma variação de 16 vezes, tá? E assim por diante, tá? Se elevar aí 2 à quinta, né? Se você levar 2 à quinta, você vai ter o que? 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, né? 32 e assim por diante, beleza? E assim por diante, 25 vezes, 8 vezes, tá? É bom vocês analisarem essas relações, tranquilo? Porque vai ter tudo a ver com a variação, tá? Da nossa. Vai ter tudo a ver com que expoente a gente vai colocar como ordem da reação, tá? Então, só repetindo, 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, tá? 2 elevado a 3, tranquilo? Bom, pois bem, aqui não teve nenhuma variação, né? Então aqui a variação que foi nula, né? Foi zero, beleza? Foi zero. Ou seja, é 2 elevado aí a zero, tá? 2 elevado a zero, que na verdade né, não vai dar nem, na verdade não vai dar nem zero, né? Vai dar um, beleza? Vai dar um. A ideia é que não variou, né? Então seria equivocado colocar aqui 2 elevado a zero. Mas a ideia é que o expoente ele vai ser zero, tá? Não vai ter nenhuma interferência. A gente vai ver isso aqui agora nas deduções abaixo. Nas deduções aqui abaixo. Então, olha lá. Comparando a primeira e a segunda reações, observamos que dobrando a concentração, tá, da substância A, mantendo a concentração e quantidade de matéria dos demais reagente constante, a taxa de desenvolvimento da reação quadruplica, ok? Então, a gente pode calcular, ó, TD é igual a K vezes, K é a constante, vezes a concentração de A elevado ao quadrado, ok? Elevado ao quadrado. Ou seja, se eu quadruplico a taxa de desenvolvimento da minha reação, tá? Eu duplico a concentração em mol por litro de A, beleza? De A, tá? Nesse caso, a ordem vai ser 2, tá? A ordem vai ser 2. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha aqui, ó, 4 TD já. Uma geralzona, tá? Uma equação geralzona. Y TD vai ser igual a quê? A K vezes X, tá? Vezes A
ao quadrado, em que y, tá? Y vai ser igual ao quê? A x ao quadrado, tá, galera? Essa seria basicamente a nossa relação, tá? Essa seria basicamente a nossa relação para esse tipo de desenvolvimento de taxa, para esse tipo de progressão, tá? Que a gente tem com relação à taxa, tá, galera? Então vamos lá, né? Comparando a segunda com a terceira reação, vemos que dobrando a concentração em quantidade de matéria de B, então olha só, dobrou a quantidade de quem? De B, tá? E mantendo os demais constantes. O que aconteceu com a taxa de desenvolvimento, tá? A taxa de desenvolvimento da reação permanece constante, ok? Isso significa que a concentração em quantidade de matéria de B não influi na taxa de desenvolvimento, ou seja, isso aqui, ó, galera, vai ser igual a 1, tá? B elevado a zero é igual a 1, beleza? É igual a 1. E 1, você sabe que o 1 na multiplicação, ele é o quê? 1 na multiplicação, ele é, ele é neutro, né? Ele é neutro. Por que ele é neutro? Deixa eu apagar esse. Deixa eu só assim. Por que que ele é neutro? Por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, 2 vezes um vai dar o quê? Vai dar 2. É? 2 vezes, 3 vezes um, 1000 vezes um sempre vai dar o quê? O próprio número, tá? Vai dar o próprio número. Porque o 1 ele é considerado neutro, tá? Então, ou seja, no final das contas, a concentração de B, a variação da concentração de B e tal, não vai influir aí na, na, na taxa de desenvolvimento da reação. E para a gente concluir, ó, quando se comparando, tá, a terceira e a quarta reação, observamos que dobrando a concentração em quantidade de matéria de C, tá, e mantendo os demais reagentes constantes, a taxa de desenvolvimento da reação, o que acontece com ela lá? Octuplica, tá? Ela aumenta em 8 vezes, tá? Ela aumenta em 8 vezes, tá? Então, ó, se aumenta em 8 vezes, o y é 8, tá? E qual seria o valor de x, tá? Qual seria o valor de x, né? Qual seria o valor de x? Eu coloquei aqui elevado ao quadrado, né? Mas isso aqui para nesse caso aqui seria elevado ao cubo, né? Então, eu que me confundi aqui, galera. Vou pegar aqui, eu vou ter que apagar tudo, né? Vai ser igual a 2. Aí aqui em cima que a gente tem o x, viu, galera? Agora sim, agora tá certo. Deixa eu só voltar aqui. 2 elevado a x. Aí, agora sim, galera. Agora tá certo, tá? Então, qual é o número aqui em cima, tá? Que eu coloco no lugar de x que vai dar 8. Só pode ser, no caso, o 3, tá? 2 elevado a 3. Então, provavelmente a ordem da minha reação ela vai ser o quê? Vai ser 3. Tranquilo? Vai ser 3. Que é o que acontece aqui, ó. Quando octuplica, a reação ela passa a ser o quê? A equação ela passa a ser 3, tá? Na última aula, eu dei uma enrolada um pouquinho, por quê? Porque eu estava querendo definir as relações simples e puramente matemáticas, ok? Sendo que essas questões, elas são definidas experimentalmente, tá? Isso aqui, ó, essa relação que a gente está fazendo, inclusive até acabei me confundindo mais uma vez, ah, o expoente, tá? O expoente é que é definido experimentalmente, tá? É o expoente que é definido experimentalmente. E nessa relação, tá? Nessa relação, a gente obtém aí a ordem da reação química, tá? A ordem da reação. A ordem para aquele reagente e posteriormente a ordem para a reação. Então, a gente tem para a concentração de C, tá? Uma ordem de 3. Então, quando você duplica a concentração de C, a taxa de desenvolvimento da reação, ela sempre tende a aumentar, tá? Em 8 vezes. Por exemplo, é, vamos supor que tu queira, a ordem de C fosse 4, né? É só para a gente não pegar aqui um pouco da manha. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, 2 elevado a 4, a ordem fosse 4. Quantas vezes teria que aumentar a taxa de desenvolvimento? 16 vezes, tá? E assim por diante. Quanto mais eu aumento, tá? Mais vezes eu terei aí a concentração variando.
beleza? Se aumentar a concentração em 3 vezes, tá? Se a ordem da reação for 1, tá? A taxa de desenvolvimento, ela aumenta o quê? Ela aumenta em 3 vezes, tá? 3 vezes. Se fosse 3 elevado ao quadrado, tá? Aumenta em 9 vezes. 3 elevado ao cubo, aumenta em quanto? Quantas vezes? Aumenta em 27 vezes e assim por diante. Então, aumentar em 4 é sempre nessa relação, tá? Exponencial, tá? É sempre nessa relação exponencial, beleza? Mas lembrando, isso aqui é determinado o quê? Experimentalmente. Não é simplesmente eu jogar um valor, como eu estava querendo jogar na nossa última explicação e acabei me confundindo, que a gente encontra aí basicamente a ordem da reação. Não se trata disso, se trata de algo experimental, como a gente viu aqui em cima. Ó. Tem uma tabela que foi feito um experimento, e o experimento os resultados se comportavam dessa seguinte forma, tá? Quando se variavam as concentrações. Então, experimentalmente foi definido assim, e por meio de uma relação matemática, a gente chega a essa conclusão, tá? Em que a ordem para a concentração de C vai ser 3, tá? A ordem para a concentração de C vai ser 3. Tranquilo? Beleza? Logo, galera, logo, a expressão da taxa de desenvolvimento da reação, que reação? É aquela reação, né? Azão mais. A gente fala assim, parece até que a gente tá ensinando biologia, né? Azinho, azão, bezinho, bezão, lei de Mendel. Lembram da lei de Mendel? Mas enfim, galera, é só uma forma de a gente expressar as reações, tá? Por que B? Por que B não aparece na equação da taxa de desenvolvimento da reação? Porque B, galera, é o seguinte, o B ele não vai influir, tá? Não vai influenciar a taxa de desenvolvimento, então a gente tira o B. No final das contas, a gente só tem o quê? TD vai ser igual a K concentração de A ao quadrado, né? Vezes a concentração de C ao cubo. A ordem dessa reação seria de quantos graus? Qual seria a ordem dessa reação? Quero ver se vocês lembram como calcular a ordem da reação. E aí, Manuel, qual seria a ordem da reação? Ela seria uma reação de de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E aí? Quinta, professor. Quinta ordem, né? Porque é só somar os Expo- expoentes, beleza? Tudo que a gente viu aqui foi como determinar esse expoente, tá? Como determinar. Primeira coisa, eles só podem ser determinados experimentalmente. Então, primeiramente, fez-se um experimento e obteve essas relações, esses comportamentos. E a partir desses comportamentos fizemos relações matemáticas, relações exponenciais, ok? Eu até consertei aqui a formulazinha para que a gente pudesse relacionar aí a matemática, né, a ideia das exponenciais com a determinação aí do grau, ou melhor dizendo, da ordem da minha reação química, beleza? Ordem da minha reação química. O que que a gente vai fazer agora, galera? Nós vamos exercitar, beleza? Nós vamos exercitar. Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício aqui. Vou limpar a tela. Vamos exercitar aqui a página 172 do seu livro. Se você tiver com o seu livro aí em mãos, abra lá na página 172, que é logo a página seguinte, né? E aí vou resolver algumas questões com vocês sobre esse conteúdo aí de ordem da reação.